Sejam muito bem-vindos ao SerizeCast, o podcast da Serize Soluções Jurídicas Empresariais. Eu sou Lívia Inês e hoje tenho o prazer e a honra de estar aqui com os meus sócios, Dr. Diego Salles, doutora Flávia Pacheco, para a gente poder tratar sobre alguns assuntos relevantes no que diz respeito à reforma tributária e os seus impactos para o agronegócio. Vem com a gente que esse episódio vai ser muito legal. Iniciou a primeira fase da reforma, tratando dos tributos sobre o consumo. Houve a substituição dos tributos federais IPI, PIS e COFINS pela CBS e o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, que é um tributo municipal, pelo IBS. Essa substituição desses 5 tributos por um IVA dual de padrão internacional tem por escopo tratar de uma não cumulatividade ampla, ou seja, garantir aos contribuintes que o recolhimento tributário aconteça única e exclusivamente sobre os valores que se agregam a cada etapa, a cada cadeia da operação. A reforma já começou. No ano de 2026 inicia a transição efetiva, né? E passam a coexistir os dois sistemas. Então, teremos, a partir do ano que vem, dia 1º de janeiro, alíquotas de IBS e CBS destacadas nos documentos fiscais, 0,1% do IBS e 0,9% da CBS, de modo que o governo comece a entender se a alíquota base estabelecida até então, de 26,5%, é suficiente para manter os níveis de arrecadação até então existentes. O sistema vai vigorar num período de transição até o ano de 2033, quando efetivamente todos esses 5 tributos que a gente tratou há pouco deixam de existir no ordenamento jurídico, mas inicialmente no ano de 2026 nós só temos a obrigação de destaque dessas obrigações dessas alíquotas nas obrigações acessórias. A partir do ano de 2027 inicia-se de fato substituição de PIS e COFINS pela CBS e o IPI também, com exceção das empresas que estão localizadas em Zona Franca de Manaus. E a partir do ano de 2029 inicia-se uma transição gradual com redução de ICMS e ISS coexistindo paulatinamente juntamente com a IBS, até o ano de 2032. Em 2033, temos a extinção por completo de todo esse arcabouço antigo para o novo arquétipo normativo, que foi trazido pela Lei Complementar 214. Ainda tem muita regulamentação, tem muita coisa nova para chegar, mas já temos muita coisa na mesa também. E hoje a gente vai tratar, então, da reforma tributária para o agronegócio. O que muda, meus amigos, para o agronegócio? Eu acho que o agronegócio, junto com o setor de serviços, ele é dos que mais vai ser impactado, né? Porque a gente sai, principalmente do produtor rural pessoa física, né? De um sistema mais simples e de um sistema que hoje não tem tributo sobre o consumo na esfera federal, para passar a ser contribuinte desses novos tributos, com exceção, né, do que se enquadrar no não contribuinte, mas a gente acaba vendo que, no final das contas, pode ser que venha todo mundo a ser contribuinte. Então, eu acho que é um setor que precisa ter um pouquinho mais de atenção, né, para a reforma. Eu acho que é um setor que ainda não acordou muito bem, assim, para os impactos e para o tamanho das mudanças que vão ter. Então, tratar disso hoje acho que é fundamental para quem quiser se manter ali competitivo, para quem quiser que o negócio continue fluindo e crescendo também depois da reforma tributária, né? Com certeza, Flávia. Então nós estamos aqui, né, com um projeto de reforma tributária que nem projeto é mais, ele já está valendo e já a partir do ano que vem esses efeitos já começam aí a ser sentidos, né, no bolso de todos os produtores. E se nós formos olhar aqui, a pergunta que a gente sempre recebe de quem está, né, lidando aí com o setor do agro, vai haver aumento de carga tributária? Infelizmente, acho que já é meio óbvio isso, né, para todos e com exceção ali de alguns setores, né, as indústrias, mas para o setor de serviço e do agronegócio, como a Flávia falou, vai ter sim esse aumento de carga tributária.
como a Flávia disse, uma porque 90% dos produtores rurais hoje, né, atualmente, são pessoas físicas e, sendo eles pessoas físicas, eles não estão sujeitos às contribuições PIS/COFINS, que são contribuições típicas de pessoas jurídicas, né? Essa tributação do consumo, como a Lívia citou, que unifica todos esses tributos em dois únicos tributos, mais o imposto seletivo, vai acabar alcançando, então, essas pessoas físicas produtores rurais. Para além disso, em que mais, né, teria havido esse aumento de carga tributária? Os contratos de arrendamento, nós vamos falar um pouco mais adiante, mas o que se tem é que hoje, né, os contratos de arrendamento não são afetados por essa tributação sobre o consumo, e sim somente sobre a renda, né, que está ali relacionada, e hoje, com essa reforma, nós teremos o impacto também nesse contrato de arrendamento. Para além desse aumento de carga tributária que nós mencionamos, haverá também um aumento de complexidade, né? Afinal, se nós formos olhar aqui de primeiro, num primeiro olhar, a Lívia já bem citou que nós vamos ter que conviver aqui com um regime conjunto, né? O sistema pré e pós-reforma, essa confusão de regimes vai prevalecer até 2033. Então, lidar com esses dois cenários é um desafio, não só para o produtor, mas para todos os agentes que estão envolvidos nessa dinâmica. E, para além dessa convivência, né, com esses dois regimes, outro fator aí que trouxe complexidade é a figura do não contribuinte, né, do produtor rural que optar por não ser contribuinte. Nós vamos falar também logo adiante. A legislação quis proteger aquele pequeno e médio produtor que não se encaixe, né, que nos requisitos que a lei trouxe, que fazem com que o produtor vire obrigatoriamente um contribuinte de IBS-CBS. Então, a figura desse não contribuinte dentro dessa relação, né, do agro, né, do setor do agro, vai trazer uma complexidade não só para esse não contribuinte, como também para os outros agentes, né? Tanto aqueles que, principalmente os adquirentes do seu produtor, né? Sim. Eu acho que o Diego resumiu bem, né? Então, nós vamos ter aí algumas mudanças. Acho que principalmente nessa parte de que hoje não, ser produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, para fins de consumo, não vai ser um fator tão relevante assim, né? Porque tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica vai poder optar por não ser contribuinte de acordo com os requisitos que a gente tratar. Que não é uma realidade hoje, né? Porque hoje o produtor rural, pessoa física, ele já está Fora do fora PIS e da COFINS ali, né? desse Como a gente regime do falou. PIS e da COFINS normalmente, né? Então, acho que a gente começa por aí e vai vendo os desdobramentos a partir desse ponto, né? Uma coisa que a gente vê que muda bastante também é que hoje o produtor rural ele é bastante desonerado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? E tanto na ótica do ICMS quanto na ótica do PIS e da COFINS. O que nós estamos vendo aqui é que houve uma redução dessas isenções e dessas desonerações, e uma seleção muito maior do que entra nesses regimes diferenciados, né? Então, a gente tem um setor que hoje é muito desonerado e que não vai ser tanto, que acaba refletindo no aumento da carga tributária que o Diego falou para a gente, né? Então, não só por incluir sujeitos que não eram contribuintes de PIS e da COFINS, como por também restringir o que hoje é desonerado e que vai passar a não ser, ou que vai passar a ser desonerado apenas em parte, né? Que é o que a gente vai passar a tratar daqui para frente. Muita mudança, muita mudança. E vamos começar, então, esclarecendo quem agora, nesse novo panorama, passa a ser contribuinte de IBS-CBS. Vamos lá, Lívia. A regra que a Lei Complementar 214 trouxe é que a regra é não ser contribuinte. Então, se você não observar certos requisitos, você está fora desse regime, desse aumento de carga tributária, em que pese nós vamos ver que você seja incluído com alguns, de alguma forma, né, nesse sistema. E quando, então, que essa regra, né, você deixa de ser não contribuinte e passa a ser contribuinte? A legislação ela já trouxe o primeiro requisito, que foi quando
esse produtor rural tenha auferido receita bruta superior a 3.600.000, né? Então, a legislação trouxe um critério que não se aplica tão somente para quando a lei entrou em vigor. Antes dela entrar em vigor, no ano de 2024, né, aquele produtor que já tenha auferido uma receita bruta superior a 3.600.000, ele já vai entrar no jogo da reforma tributária como contribuinte. Então, veja que antes da lei, né, estar em vigor, a lei já foi lá para tentar se cercar de, às vezes, alguém que queira fazer algum planejamento para ficar fora e já fisgou esse produtor que já supera esse limite de 3.600.000 anual, né, de receita bruta. Para quem em 2024 não tenha superado esse limite anual, a partir então de 2026, que é quando a reforma entra em vigor, ele começa não contribuinte a partir do momento que ele supera, né, esses 3.600.000 anual, ele passa a ser contribuinte. Mas quando, né? Aí a legislação traz uma diferenciação. Se ele fica até inferior a 20% desse aumento de 3.600.000, 4 milhões e um montante, se ele ficar abaixo dos 20% num ano, né, que ele era não contribuinte, ele passa a ser contribuinte somente no ano seguinte. Já se ele tiver ali um aumento, né, desses 20% na receita bruta dele, extrapolando esses 20%, ele já passa a ser contribuinte dentro do próprio ano, 2 meses depois desse superávit. E aqui eu acho que é importante, primeiro, nós destacarmos que nós estamos falando de receita bruta, né? Não estamos falando de lucro, é o que de fato entrar no caixa ali do produtor e pouco importando as despesas que ele tiver. Então, no final do dia, a gente está olhando para um pequeno e médio produtor, né, que vai conseguir de fato observar esse limite. Uhum. E quem que está fora desse limite de 3.600? A legislação trouxe uma exceção, que é o produtor rural integrado, né? Aquele produtor que ele integra uma produção, né, por meio de um contrato de verticalização, né, assumindo alguma responsabilidade dentro daquela cadeia ali, junto com o produtor rural, ele vai poder ficar fora dessa observância desse limite de 3.600.000 anuais, né? Então, bom, para além dessa situação de ele estourar, né, ou não, se ele em algum momento, o produtor não contribuinte, optar, ele quiser, né, fazer essa opção por ser contribuinte, ele pode fazer, né, e a partir do momento que ele faz, isso passa a valer para todo o ano calendário. Acho que mais um ponto, nós estamos observando ali, às vezes o produtor está fazendo um planejamento para ficar fora desses 3.600, um ponto que a legislação já tenta fazer esse cerco. Se ele, né, produtor rural, for sócio, por exemplo, em outra empresa que desenvolva, né, atividade agropecuária, essas receitas se somam, né, quer dizer, o que ele aufere ali dentro da sua própria atividade, ou também ali como sócio, né, de uma eventual empresa agropecuária, isso se soma para fins de definir se ele é ou não contribuinte. Similar ao que a gente tem no Simples Nacional hoje, né? Que se eu tiver mais de uma empresa no Simples, soma-se todas as receitas para fim de ficar ali no limite dos 4.800, né? Exato, exatamente. Perfeito. E muita gente tem dito, né, que agora não importa mais a gente tratar pessoa física versus pessoa jurídica, e sim contribuinte versus não contribuinte. E nesse ponto aqui, eu acho que cabe um alerta, né, pessoal? Porque nós estamos falando de uma reforma tributária que veio para tratar de tributos sobre o consumo. Nós ainda temos o imposto de renda que está fora desse âmbito de incidência e que ele é extremamente relevante para o planejamento de produtores rurais e que sim, ali ainda faz todo sentido a gente tratar tributação na pessoa física e na pessoa jurídica. Exato. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também, né? Para garantir um planejamento que ele olhe para todas essas frentes
de modo a garantir ao produtor rural o máximo de eficiência tributária Exatamente. nas suas operações. Nunca vai ser uma decisão isolada, né? Eu sempre vou ter que olhar para todos os fatores para chegar nessa solução mais eficiente pro produtor, né? Perfeito. Flávia, e conta para nós um pouquinho sobre os benefícios fiscais, eles foram mantidos? O setor ainda tem aquelas isenções, diferimentos que haviam no regime anterior? Isso foi modificado? Como que tá essa parte de incentivos? A gente vê uma tendência a tentar manter, né, porque a gente sabe que o setor do agro, ele é um setor que ele acaba sendo muito afetado por intempéries e questão de clima, e são coisas que às vezes uma indústria ou um setor de serviços ou o próprio comércio, ele não enfrenta. Então, você jogar uma carga tributária inteira, nova, do nada, assim, para cima deles, pode não ser factível, né, pode não ser sustentável. Então a gente vê uma tendência a manter esse setor o mais desonerado possível. Só que nós também vemos que teve uma redução muito grande dessas desonerações, porque hoje a gente vê muita questão de diferimento, muita saída com suspensão, e aí a gente vai vendo que o que sai com suspensão também dá direito a crédito presumido, então a gente vê uma alíquota efetiva muito mais baixa do que para outros setores. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas tem uma tendência. Por exemplo, foi criada a Cesta Básica Nacional, né? Então, nós temos ali um conjunto de itens que fazem parte dessa cesta básica que vai ser tratado com alíquota zero. Então, arroz, feijão, manteiga, macarrão, farinha, esses produtos mais básicos mesmo, ainda que não seja para montar aquela cesta básica tradicional que a gente acha no mercado, eles são tratados com alíquota zero, né? Então, é um ponto muito positivo, principalmente quando a gente está falando de justiça tributária, né? Que é um dos princípios da reforma, que é utilizar a tributação para poder redistribuir renda. Então, a gente vê que são produtos que mereciam esse tratamento e acabaram ganhando também. Nós temos outros produtos, como hortícolas, frutas e ovos, que também estão desonerados, né? Eles estão sendo tratados com alíquota zero. Eles fazem parte do anexo 15 da lei complementar, então, assim, também não é qualquer hortícola, qualquer fruta que tem esse tratamento. Essa é uma novidade da reforma, né? Porque antes a gente via muito dispositivo falando. Insumos agropecuários são desonerados de maneira tal. Agora a gente tem listas que são taxativas, que tem que observar tanto o NCM, né, a classificação no NCM, quanto o descritivo, para poder enquadrar nesse tratamento diferenciado. Então, a alíquota zero que nós temos hoje são esses dois. E aí, quando a gente vai tratar de hortícola e frutas, tem que, tem que ressaltar que alguns tratamentos ali, alguns mini beneficiamentos, eles são admitidos, né? Então, por exemplo, não importa se está inteiro ou se está cortado, se é fresco ou refrigerado, ainda mantém esse tratamento tributário. Um outro ponto que a gente viu, que a gente consegue observar essa manutenção dessa desoneração nos produtos in natura, e aí observa essa mesma questão dos hortícolas e das frutas, né? Se eu tiver um processamento mínimo ali, né? Descascar, debulhar, descaroçar, ou então colocar em embalagem só para transporte, que não seja aquela embalagem para apresentação. Então, são produtos que vão contar com uma redução de 60% na alíquota. Hoje a gente trabalha com essa alíquota básica de 26,5%, né? Então, sendo uma alíquota de 26,5%, por exemplo, a gente teria uma redução dessa carga para 10,6%. Então, esses produtos in natura, eles saem com essa carga de 10,6%. A gente tem também preservação dessa desoneração também nessa redução de 60% para os insumos. Nesse ponto aqui, a gente chama um pouquinho de atenção, por quê? Porque era uma cadeia muito desonerada dos insumos, bastante, e a gente viu que alguns já ficaram de fora, né? Porque também é uma lista taxativa, está no anexo 9 da lei complementar. Então, a gente vê que o pessoal que mexe com insumos mesmo, que está ali na base da cadeia, tem que tomar um pouquinho mais de atenção, porque talvez hoje o seu produto é desonerado e ele vai passar a não ser. Às vezes ele não está ali naquela lista. Um ponto positivo, quando a gente olha para a reforma tributária, a gente vê que tem uma regra de reavaliação de alíquotas e de cálculos quinquenal, né, de 5 em 5 anos. Para os insumos, acho que até por ser um setor assim mais sensível,
a regra ela é diferente. Essa lista taxativa ela vai poder ser revista a cada 120 dias. Então, qual que é a nossa recomendação aqui? Produtor que mexa com insumos ou que dependa muito dos insumos. Fica atento junto com o seu órgão de classe, que seja com o sindicato, seja com a sucursal ali do mapa perto de você. Por quê? Porque quem vai ter força para propor essas revisões e inclusões nessa lista é o próprio mapa junto com o comitê gestor do IBS da CBS. Então, assim, ainda que o seu produto não esteja no anexo 9 hoje, nada impede que daqui a 120 dias, né, a partir do momento que a reforma começar a vigorar, ele passe A se enquadrar. a se enquadrar. Então, assim, eu acho que a reforma ela trouxe essa questão de que o contribuinte ele não vai poder ficar tão passivo mais, pelo menos nessa parte do anexo 9 dos insumos. Por quê? Para eu garantir uma alíquota mais baixa, para eu garantir uma carga tributária mais baixa, eu vou ter que exercer essa minha representatividade para modificar essa lista do anexo 9. O anexo 9, aí, produção, se puder jogar a projeção do PDF aí para a gente, ele tem uma diferença também que, nesse intuito, né, de manter essa desoneração, ele tanto prevê essa redução de 60% da alíquota básica, quanto a aplicação de um diferimento em alguns casos específicos, né? Então, vocês vão estar vendo aí na tela que a gente tem as saídas para contribuinte, né? Ordinariamente, elas saem com essa redução de 60%, mas se elas forem direcionadas para outros contribuintes, elas vão sair com diferimento. Então, enquanto eu estiver tratando de insumos, né, todos os contribuintes que derem saída desses produtos do anexo 9 para outros contribuintes que, por sua vez, vão utilizar esses produtos na sua própria produção, essa saída ela é diferida. Ou seja, na prática, eu não tenho pagamento de nenhum destaque, né? Exato. Qual que é o ganho disso daqui? Um fluxo de caixa, né? Porque eu acabo postergando o pagamento do meu tributo ali. Para que hora? Para a hora que sair o produto final. Então, esse contribuinte aqui, que ele, por acaso, recebeu o produto diferido, utilizar ali na produção dele e der saída do produto final, ele que vai recolher o IBS e CBS da cadeia inteira. E aí é o que a gente chama de recolhimento englobado, né? Não é que eu vou pagar o meu IBS e a minha CBS, mas separadamente todos os para trás. É porque aqui, se eu dou saída com diferimento, eu também não apuro nenhum crédito na minha entrada. Eu adquiro com diferimento. Como é uma postergação de tributação, eu também não aproprio nenhum crédito. Então, a minha base de cálculo na saída ela vai ser maior também. Aí é o que a gente chama de recolhimento englobado. Como a minha base é maior e eu não abati nenhum crédito para preservar essa não cumulatividade, o imposto da cadeia inteira ela é recolhido nessa saída do produto final. Quando que eu não vou poder utilizar esse diferimento? Quando eu der saída para não contribuinte, que por sua vez vai vender para outro não contribuinte. Por quê? Porque se eu vender para um não contribuinte e ele, por sua vez, vai vender para alguém, para um contribuinte, que nessa aquisição dele vai tomar crédito presumido, eu tenho uma preservação ali do fluxo dessa cadeia, né? Então, eu garanto que o meu contribuinte, lá no final, na hora que ele for dar saída no produto final dele, ele vai ter um recolhimento. Porque se eu vender para um não contribuinte, que por sua vez vai vender para o não contribuinte, aqui eu não tenho recolhimento de tributo. Por isso que a gente não tem esse diferimento nessa perninha aqui. E aí eu, contribuinte, que vendo para esse não contribuinte, que por sua vez vai vender para não contribuinte, eu recolho na redução de 60% da alíquota que fica na base dos 10,6%. Isso daqui também entra naquela maior complexidade que o Diego falou, né? Porque você vai ter que acompanhar não só a sua venda, mas a venda do seu adquirente. Porque para garantir que esse diferimento ele está cumprindo ali os requisitos que ele precisa cumprir para ele existir, né? Então, acaba trazendo maior complexidade ali, tanto para o produtor contribuinte quanto para o não contribuinte, né? Quero só falar sobre um ponto aqui, Flávia, do não contribuinte, né? Você mencionou ele algumas vezes e justamente quando ele é mencionado, você vê que a complexidade está em torno dele, Sim. né? Então, o que o não contribuinte ele impacta ali no gráfico ali que a Flávia demonstrou, né? Se eu for não contribuinte e quiser ser beneficiado pela figura do diferimento,
né? Eu, obviamente, vou estar adstrito àqueles insumos também do anexo 9, né? Afinal, só esses insumos que foram beneficiados por esse diferimento, Isso. mas eu, produtor rural não contribuinte, preciso ter um controle muito rigoroso sobre se esse insumo de fato vai ser agregado no meu produto final, diferente do contribuinte, né, que vai adquirir com esse diferimento. Ele não vai ter que ter um controle tão efetivo, ele vai ter, encaixando lá no anexo 9, tudo que entra de insumo ele vai ser diferido. Já no caso do não contribuinte, ainda que seja anexo 9, ele vai ter que demonstrar contabilmente, né, fiscalmente, que aquele A insumo destinação, né? foi destinado, né? Então, essa já é uma primeira complexidade. E a outra complexidade que a Flávia comentou é a questão do crédito presumido, né, Flávia? O legislador, justamente pensando em não deixar esse pequeno produtor de fora, criou esse crédito, né? Essa figura de um crédito presumido que é uma ficção, né? Que vai se criar ali para que o adquirente desse produtor possa, né? Ser beneficiado por algum crédito, né? Quando ele for adquirido esse produtor, se não houvesse isso aplicável ao não contribuinte, nenhum, né, adquirente optaria por comprar desse não contribuinte. Afinal, ele adquirindo de um contribuinte, ele vai ter esse destaque na nota que ele vai poder se valer como um crédito integral, né? A gente tem que lembrar que a tributação ela é importante, mas ela não é o fator decisivo, né? Você tem que pensar a nível de mercado também. Então, se eu comprar esse produto de um não contribuinte que não me gera crédito, qual que vai ser o impacto disso na precificação do meu produto, né? Então, não é simplesmente fiscal por fiscal. Você tem que pensar no mercado, você tem que pensar a nível de mercado também, né? E aí a gente vem, né, para o eterno dilema, né? A reforma vinha, o seu propósito era simplificar tudo isso e veja bem o cenário que a gente está enquadrado, né? Vamos vender para contribuinte, para não contribuinte, é insumo, não é insumo, controles rigorosos que precisam ser feitos. A lista que pode ser alterada no meio do caminho, porque às vezes eu mandei um produto que não estava na lista e no meio do caminho ele entrou na lista depois do prazo dos 120 dias. E como vai ficar tudo isso? Então, o acompanhamento de toda essa legislação e desse arcabouço normativo que vai seguir aí sendo feito, desenhado, né, pelo governo, junto com os contribuintes ao longo de todos esses anos, ele precisa ser muito bem observado, né? Com certeza. Tem um outro segmento que é muito impactado quando a gente está falando de operações vinculadas ao agronegócio, né? Que são as cooperativas, né? Porque às vezes todos esses produtores, eles estão vinculados em uma cooperativa. E aí eu acho que esse cenário fica até às vezes um pouco mais complexo. Como fica tudo isso? As cooperativas, elas receberam algum tipo de benefício tributário, alguma isenção? Como tá essa questão? No regime das cooperativas, a gente vê que, na prática, não vai ter muita alteração. Por quê? Porque eles receberam um regime específico que permite tratar os atos cooperados na alíquota zero. Então, hoje já é desonerado e vai permanecer desonerado, justamente para privilegiar esse associativismo, né? Esse cooperativismo, que principalmente para o pequeno produtor é tão importante, porque se eu passasse a tributar essas operações intra, né, poderia talvez até inviabilizar alguns negócios. Então, vai ser possível optar por um regime específico que vai tratar essas operações na alíquota zero, muito similar ao que a gente tem hoje. Exato. A gente também vê uma possibilidade de apropriação de crédito presumido, caso o associado ele seja não contribuinte. Então, de novo, a figura do não contribuinte, agregando um pouquinho mais de complexidade aqui no sistema, mas acaba sendo muito similar ao que a gente já tem hoje, mas a nível de IBS e CBS, né? Um outro ponto que a gente vê que ficou muito similar também e que é muito relevante para o Brasil como o celeiro do mundo, né, são os regimes de exportação. É que hoje nós já temos uma cadeia toda desonerada para fins de exportação, né? Acho que pode botar na tela aí de novo a projeção.
muito similar ao que a gente tem hoje vendo de PIS/COFINS e ICMS. Então, se eu sou o contribuinte e eu exporto o meu produto diretamente, eu tenho imunidade constitucional, isso permaneceu. Se eu resolvo vender o meu produto para uma agroindústria que vai, por sua vez, exportar o meu produto, ele sai com suspensão, condicionada que em 180 dias essa exportação ela seja realizada. Então, mais uma vez, eu, contribuinte, eu preciso observar também a cadeia do meu adquirente, porque se essa exportação ela não acontece, o imposto ele passa a ser devido e tem as consequências aí, talvez, de ir criando um passivo, que se você não acompanhar, enfim, a gente já sabe como que isso cresce. E da mesma maneira que a gente tem hoje, nós também temos a figura da exportação indireta, né? Então, eu vendo para um terceiro com fim específico de exportação. Hoje, o meu tratamento tributário já é a suspensão. E ele vai permanecer para o IBS e para a CBS. Então, eu, contribuinte, eu resolvo vender o meu produto para uma trading, para uma comercial exportadora, para um terceiro que ele vai fazer essa exportação. O meu produto ele sai com a suspensão, também condicionada a que essa exportação ocorra em até 180 dias. Como que eu posso acompanhar isso, né? Exigir os documentos de exportação, né? A DUI, a nota fiscal de exportação, os memorandos, enfim, talvez criar um sistema interno ali que você tem esse fluxo para depois de um certo prazo, o adquirente. Me conta aqui, você exportou mesmo? Me comprova, porque eu preciso para manter a minha. Exato. Preciso me resguardar para manter a minha desoneração. Mas é muito similar ao que a gente já tem hoje. Então aqui a gente não viu muita mudança, né? Exato. Perfeito. No tocante à exportação, acho que vale a gente lembrar sobre a questão dos créditos acumulados de ICMS, né? Até 2029, em tese, a gente não vai identificar muitas mudanças, porque ICMS e ISS ainda continuam vigorando normalmente, mas a partir de 2029, quando a gente começa a ter a transição, né, e a redução deles para a substituição posterior em 2033 pelo IBS, a gente tem uma mudança nesse cenário. Por quê? Porque o que eu faço hoje com esse crédito acumulado de ICMS, né? Então, vamos lá para a tela, produção? Hoje, o nosso saldo credor de ICMS, ele está oriundo da diferença positiva que eu tenho entre os créditos e débitos na apuração do ICMS. E às vezes, esse crédito, esse saldo credor que eu acumulo, ele não é suficiente para utilização na minha operação do dia a dia. E ele vai se acumulando e gera o famoso crédito acumulado. E esse crédito acumulado na legislação atual, né, que tem origem em exportação, em diferimento, em redução de base de cálculo, ele é monetizado de inúmeras formas. O crédito da exportação, a gente tem a previsão lá na Lei Complementar 87 de 96, que assegura a possibilidade de transferência desses créditos para terceiros. Mas, no que diz respeito às outras formas de acúmulo de crédito, diferimento, redução de base, cada estado acaba definindo por si as regras de monetização. E com isso, o que a gente identifica, né? Que não raro as empresas do agronegócio, elas possuem um alto saldo credor de ICMS acumulado. E o que eu vou fazer se esse ICMS não for monetizado até o ingresso da reforma tributária de uma forma inteira, né? Efetiva. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Lá no PLP 108, de 2024, que ainda não foi aprovado, né? Já passou pela Câmara, está no Senado. Existe uma previsão de monetização desse saldo credor de uma forma bastante criteriosa e também morosa, né? Porque lá na emenda constitucional 132 vê uma possibilidade de pagamento desse saldo credor acumulado em 240 meses, gente. Então, assim, é muito tempo. A maioria das empresas nem vive 240 meses. É muito tempo. Exato. Então, assim, aí se a gente for, né, de acordo lá com a agência da Bloomberg Linha, as empresas que estão listadas em bolsa têm cerca de 46 bi em saldo credor de ICMS acumulado. Pensa as empresas que não estão listadas e que
também tem esse saldo credor. Então, o saldo credor de ICMS acumulado em todas as unidades da federação é algo muito expressivo, muito significante. E a nossa recomendação é para que todas essas empresas, esses negócios que têm esse saldo credor, que iniciem projetos, planos de transição para fruição desse crédito acumulado, considerando a legislação que a gente tem em vigor atualmente. Por quê? Se a gente for aguardar as previsões que já estão na Emenda Constitucional 132 e no PLP 108, que, se aprovado, aí ele me estabelece lá a possibilidade, por exemplo, de, uma vez eu submeti esse crédito para aprovação pela Cefaz, a Cefaz do meu estado tem o prazo de até 12 meses para validar esse crédito. Esse crédito não validado expressamente pela Cefaz, em 12 meses ele vai ser homologado tacitamente. Aí, uma das previsões que está lá hoje é que, quando eu tenho essa homologação tácita, eu não posso ceder esse crédito para terceiros. Então, pensa bem, já bloqueou mais uma forma de monetização desse saldo credor. Então, ter um olhar atento para esse tipo de operação, de modo a monetizar esse saldo, iniciar outros tipos de operação que possam consumir isso de algum modo, até o ano de 2032, de uma forma mais incisiva até 2029, mas em 2032 ainda é possível, né? Seria realmente o ideal para os contribuintes fazerem, para evitar ficar com esse abacaxi na mão, né? Porque é o que vai Parado também, né? acontecer. Para Exatamente. esse crédito acontecer, ele foi pago lá atrás, né? E é dinheiro que tá ali que eu poderia estar Foi. usando para colocar no meu negócio, para crescer, e tá ali parado. Flávia, o que a gente vê é que, às vezes, o produtor rural ou a empresa do agronegócio, né, ela fica assim: "Ah, mas eu não vou ceder esse crédito, o deságio tá muito alto", e etc. Mas, assim, de fato, em algumas operações, o deságio é muito expressivo. A gente tem operações no âmbito do estado de Minas Gerais que o deságio chega a 40%, 50% de redução. Então, assim, realmente é um valor muito alto, porque, querendo ou não, aquele crédito ele foi pago em algum momento da cadeia, né? Então, a gente identifica que essa não cumulatividade ampla que deseja se tratar, ela está sendo, de novo, Um pepino. um pepino na reforma tributária. Ela está sendo, de novo, um calcanhar de Aquiles para esses produtores que tratam exportação. E isso é muito sério, porque, obviamente, demanda um controle e um planejamento da operação empresarial muito rigoroso. Porque, às vezes, eu vou perder um deságio de 40%, mas, às vezes, melhor isso do que eu perder 100%, que é o Com que pode certeza. se desenhar se essa empresa ou o produtor demora demais, né, para poder realizar esse direito creditório. Eu acho que a mentalidade ela tem que mudar um pouco, porque hoje a gente tem essas possibilidades, e aí eu acho que o que a gente vê, né, no dia a dia é o contribuinte ficando muito assim: "Não, depois eu resolvo isso, vou esperar aparecer alguém que tá pagando melhor", mas agora a gente não tem esse cenário, né, porque a gente tem data para acabar. Então, acho que tem que reavaliar talvez com outra ótica. É, e é isso, né, sendo a compensação impossível de ser realizada dentro do meu negócio, vamos abrir esse olhar para o terceiro checar, né, obviamente, porque Alternativas, né. precisa de avaliação da legislação de cada estado, dessas formas de monetização desses saldos credores e de assessorias que sejam capazes de cuidar disso também, com a segurança necessária para o contribuinte, né. Exato. E agora, Diego, vamos passar a falar um pouquinho dos contratos agrários, né? Porque essa também é uma vertente que veio na reforma tributária, com algumas alterações que faz sentido a gente colocar aqui para os nossos telespectadores. Pois então, os contratos, mais uma situação que foi afetada, especialmente aqui os contratos de arrendamento, né? Atualmente, no nosso modelo, o contrato de arrendamento, que é aquele contrato que o proprietário da terra, né, cede a sua propriedade para um arrendante ali, fazer a utilização, a exploração desse imóvel, e acaba que
na figura desse proprietário que cede a terra, hoje ele só tem ali o encargo de efetuar o pagamento do imposto de renda, né? Com a reforma tributária isso muda, né? Mas a reforma tributária elege ali algumas situações que, vamos dizer, a pessoa física, especialmente a pessoa física, não seria contribuinte, né? E que cenário que seria esse? Quando o produtor rural, não, produtor não, o proprietário do imóvel, né? Ele faz esse contrato de arrendamento e no ano calendário anterior ele não excede a sua receita total com esse arrendamento, o montante de R$ 240 mil. E ele se limite, né, à propriedade aí de imóveis sujeitos a esse arrendamento a 3 imóveis, né, no ano calendário anterior ele fica fora dessa regra de incidência. Já no próprio ano calendário, quando ele exceder 20% desses 240 mil de receita oriunda do arrendamento, aí ele vai passar a ser contribuinte nesse ano, né? Mas supondo aqui que ele se encaixe nessa figura de contribuinte, como que vai ser essa incidência, né? Então o IBS-CBS ele vai incidir sobre o montante ali auferido com esse arrendamento, né? Incluídos ali alguns valores como juros, atualização monetária, multas, acréscimos, alguns descontos, seguros e taxas. O que ficou de fora desse valor do arrendamento é o valor dos tributos e emolumentos que eventualmente incidam ali por ocasião desse contrato. E então a base, né, vai ser esse montante do arrendamento com todos esses acréscimos, e a alíquota, né, que seria a alíquota padrão, vai ter uma redução de 70%. Mas de toda forma, aqui a gente está falando entre 8% e 8,5%, a depender da alíquota máxima, né, que seria uma alíquota efetiva a incidir sobre esse proprietário. Dos tributos sobre o consumo, Sobre o porque nós consumo. ainda temos o imposto de renda e a contribuição social acrescendo mais 10% aí dessa carga tributária. Exatamente. Então, uma carga que hoje é de cerca de 14% vai ali para os 19%. Exatamente. Então, temos aumento Um de aumento carga bem tributária. expressivo, né? Considerando a alíquota básica hoje, Na né? melhor Que das pode ser hipóteses. reduzida. Não, mas eu acredito que ela pode ser reduzida. Vai que ainda tem eu essa não chance. acreditaria Vamos ver. tanto assim. Tá certo. Mas um ponto também que o legislador se preocupou é com aqueles contratos que já existiam, né, de arrendamento antes da edição dessa lei. E ela criou, então, a figura da regra da transição, né? Então, quer dizer, se aquele proprietário tinha um contrato de arrendamento prévio, né, com prazo determinado, né, num prazo original ali daquele contrato, ele cria outras figuras aqui, outras exigências, que eu vou falar logo adiante. Ele vai poder, em sendo contribuinte, recolher uma alíquota reduzida, que é de 3,65%, né? Então, daquela alíquota de 8, 8,5%, ao longo desse prazo desse contrato, né? Ela não permite que você faça um aditivo, tem que ser o prazo original. Esse interessado, né? Ele vai poder tributar, então, essa sua receita com arrendamento nessa alíquota reduzida. Só que a legislação criou, né, alguns requisitos. Que requisitos são esses? Né? Além do prazo determinado, e o contrato tinha que estar vigente antes também dessa legislação para criar essa figura de transição. Ele exige que se tenha uma assinatura, né, por firma reconhecida ou eletrônica, desse contrato de arrendamento. Isso antes, né? Antes da publicação da lei. Aqui que está o grande lance, né? A gente tem que ter a prova de que esse contrato foi assinado, está com firma reconhecida antes da vigência dessa lei. Isso é um ponto bem questionável, né? Nós estamos avaliando aí a possibilidade, às vezes, até questionar judicialmente. Bom, além dessa assinatura ali, junto, né, com o arrendante, o arrendatário, tem que ter esse contrato, tem que ser levado a registro perante o cartório até o final de 2025. Então, nós estamos falando aqui de, no mínimo, 4, né, requisitos,
que devem ser observados por todos, e um deles, né, especialmente que o prazo já passou, que é de ter aquela assinatura, né, se esse proprietário tiver outros meios para fazer essa prova, né, ele tiver prova de que de fato essa terra está arrendada, em que pese não tem essa assinatura, a gente entende que é possível se questionar, tá, Lívia? Então, acho que com relação a arrendamento, essas são observações assim gerais. Agora, se a gente for para os contratos de parceria, né? O contrato de parceria desde sempre é aquele contrato que o produtor, né, o dono da propriedade, ele acaba assumindo ali os riscos dessa atividade, né, com quem está explorando a terra. Então ele não recebe o valor, como se fosse um valor do aluguel, tal como no arrendamento. Então, via de regra, né, salvo se for constatada uma simulação, ele não vai ser caracterizado uma operação com bem imóvel, né, meio que nessa pegada do contrato de arrendamento. Mas, por outro lado, como esse proprietário da terra vira um parceiro, né, nessa exploração, ele vai ser submetido às regras do IBS aplicáveis ao produtor rural, né, sendo ele contribuinte. Aí aqui a gente volta naquela regra geral de observar a receita dele, se ele enquadra ou não como contribuinte. Se ele for contribuinte, ele vai se submeter àquelas mesmas regras, né? E aqui um ponto muito importante. Caso, né, ele seja contribuinte do IBS, né, esse parceiro que é proprietário da terra, ele vai ter que ficar muito atento com relação às aquisições desses insumos, porque hoje, se nós olharmos um modelo atual, o proprietário, embora ele assuma esse risco, ele não está no dia a dia nessa exploração da terra. Então, quem está explorando que faz todas essas aquisições desses insumos. E como, né, pós-reforma, o crédito, né, ele é importantíssimo para perfectibilizar essa não cumulatividade. Vai ter que ter um cuidado, muito cuidado na hora dessa aquisição desses insumos. Então, o dono, o proprietário da terra, vai ter que ter uma proximidade com quem está explorando para eles dividirem, né, essas aquisições, essas notas fiscais, porque no final do dia, né, ele sendo contribuinte, se ele não tiver crédito nenhum, né, ele vai gravar Ele entra na alíquota cheia, a né? alíquota cheia e vai tributar a receita bruta como um todo, né? Uhum. Então é um cuidado que se tem que ter, uma organização ali diferente E a da de hoje. avaliação do planejamento em si, né? Porque às vezes faz sentido eu continuar tratando como parceria esse tipo de contrato, quando eu não tenho, de fato, uma ingerência sobre toda a produção, o que está sendo efetivado na terra, ou nesse momento faz mais sentido eu já modificar a minha estrutura contratual e tratar isso como um arrendamento, de modo a dizer para a pessoa que vai explorar ali: olha, eu não quero ter essa ingerência, eu não quero fazer esse acompanhamento, então eu vou tributar aqui como arrendamento e pronto, acabou, né? Ou mesmo ver a figura da integralização, né? Da Da verticalização, da A integração. integração. Isso. Pensando nos imóveis. A figura da integração, que hoje é um tipo de contrato que não é muito explorado, não é muito utilizado. Mas a partir do momento que ela Não se submete não se àquele submete limite. ao limite de receita, né? E possivelmente não ser contribuinte, né? Pode ser uma opção também. É, Alternativa. esses dois pontos que vocês tocaram é o que está se falando bastante aí. Quer dizer, o produtor rural, né, em si, para às vezes ele ficar fora do limite de 3.600 anuais, ele vai, às vezes, destacar uma parcela da sua produção para essa verticalização, Uhum. né? Ele em nome de, às vezes, de alguma outra pessoa. Então, existe esse pensamento de que vai aumentar esse contrato de integralização, de verticalização da produção. E, por outro lado, também, como você falou, Lívia, existe essa ideia, né, de que, a depender do caso concreto, não compensa para quem está ali como parceiro, né, continuar nesse regime, sobretudo diante dessa complexidade que se vai ter com relação aos créditos, né? Uhum. Eventualmente vai valer a pena ele avaliar se compensa, e a depender do contrato dele ali, fazer uma migração, né? Que Ou se seja, ele pudesse
se enquadrar, né, nessa regra de transição, melhor ainda, né? Ou seja, tem que estudar caso a caso. Não adianta falar que tem uma fórmula de bolo, que vai ser assim para todo mundo. O que a gente está vendo é que vai ser muito personalizado mesmo. Então, demanda uma análise E o caso a quanto caso antes, mesmo. né, Flávio? O E o quanto quanto antes, porque antes. como a gente falou aqui, nos contratos de arrendamento, a regra já está valendo, Sim, né? Tem que registrar o contrato até o final desse ano. Quem não tem como comprovar a assinatura, né? A gente tem que achar outros avaliar se meios, tem né? outros meios para fazer essa prova, né? Então, a reforma está na mesa. Essa é a verdade. Perfeito, perfeito. E aí, gente, vamos compartilhar, né, com os nossos clientes e telespectadores, quais são os impactos que nós estamos entendendo mais relevantes, né, da reforma tributária. Assim, né? Eu me dei a palavra aqui primeiramente. Acho que a lista dos insumos, como a Flávia comentou, né? Acho que Insumos. como eles vão ter essa maleabilidade a cada 120 dias, todos os agentes aí dessa cadeia vão ter que ficar bem ativos. Os contratos de arrendamento, como a gente acabou de falar, né? Vai ter que ter um olhar especial o quanto antes. A questão do saldo credor acumulado de ICMS, acumulado. que Exato. é riqueza, né, já na mesa. E essa própria questão da opção por ser contribuinte ou não, né, dos limites de receita que se já tem, se compensa continuar ali como não contribuinte para o caso de você enquadrar nessa hipótese, né, porque eu acho que parte daí e o resto são consequências, né. A reforma tributária já está rolando e todo mundo precisa ter esse olhar atento, né, para os seus negócios, para o seu segmento, para poder identificar as oportunidades e os impactos, né, Parar. oriundos dessas mudanças legislativas, né? Sim. É isso, excelente, pessoal. Então, agradeço, Flávia, Diego, por compartilhar esse rico conhecimento conosco. Agradeço a você, nosso cliente telespectador, que acompanhou a gente e está de olho nas suas operações e checando, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. A regulamentação da reforma tributária como um todo, né, pessoal? Porque a gente teve a Lei Complementar 214, mas todo o regramento que vem em função desse normativo, ainda está na mesa, está rolando, ainda não Tem foi pontos de dúvida ainda, né? Muita Com coisa. relação Muito a dispositivo, né, diferimento. que ainda ficou, será regulamentado pelo comitê gestor Exato. e cadê essa regulamentação, né? Ainda não É. chegou. Mas a verdade é que o esqueleto, né, já está Já bem existe. delineado, a gente já sabe o que vai acontecer, são de fato alguns pontos que ainda estão pendentes. Exato. Perfeito. Esse foi mais um episódio do Cerise Cast. Nós temos a missão de trazer para vocês informações e conteúdo relevante e especializado. Continue acompanhando a gente. Siga a Banca Cerise nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Siga a nossa conta no YouTube. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com amigos, com outros empresários, que isso também pode fazer sentido para alguém. E conte com a gente para poder avaliar o seu negócio de uma forma mais acurada, mais estratégica, porque ainda tem muita mudança na mesa. Ficar atento, tem que ficar atento. É isso. Um abraço, pessoal. Até a próxima.